vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho, boa pessoa, a verdade é que ao longo de uma vida, nós conhecemos muita gente. E até conhecemos pessoas muito especiais, é verdade. Eu tinha aquele meu amor do passado, sabe? O Vinícius. Ele foi importante pra mim. Aliás, ele foi muito importante pra mim. O Vinícius havia sido meu namorado. Eu posso dizer que o primeiro homem da minha vida. O Vinícius, ele tinha um grande significado pra mim. Não havia sido um namorado qualquer. Eu namorei quando tinha 16 anos. Eu era uma menina e nós ficamos juntos até que eu completasse 20. Foram 4 anos. Eu não direi a você que de pura felicidade, porque não foi. Foi um pouco confuso. Vinícius também não estava maduro. Nós tínhamos a mesma idade praticamente, ele um pouquinho só mais do que eu, e ele não aguentava ver um rabo de saia. Foram 4 anos de muita paixão, de momentos felizes, mas também momentos de sofrimento, porque o Vinícius, ele vivia aprontando. Foi numa dessas vezes, ele estava envolvido com uma outra garota e nós acabamos brigando. Foi uma briga mais séria. E aí nessa briga rompemos. Ou como a gente usava a expressão na época, terminamos. Sofri muito. Pensei até que eu não fosse, conseguir superar. Cheguei a ter recaídas. Voltei com o Vinícius. Mas houve uma nova traição. E com a mesma garota. Mais sofrimento. Aí eu não aguentei mesmo. Vai ser melhor assim. Coisa de 2 anos depois de eu ter terminado com o Vinícius, surgiu o Pedro. Nós namoramos, eu e Pedro, noivamos, e não demorou muito tempo, deu tudo certo com o Pedro, e nós nos casamos. Eu estava bem com o Pedro, éramos felizes, então como é que eu posso explicar? Eu agora tinha 31 anos, 11 anos sem contato com o Vinícius, 11 anos sem nem conversar com o Vinícius. Ele era um amor do passado, fazia parte do meu passado. Havia sido, portanto, uma pessoa importante sim para mim, mas que tinha ficado no seu lugar. Um belo dia, de maneira inexplicável, eu acordei com uma vontade incontrolável de saber do Vinícius. E não era só de saber, de rever. Muitos anos tinham se passado e nossas vidas tomaram rumos diferentes. A única notícia é que ele também havia se casado. Naquela manhã, eu me recordo como se fosse agora. Eu não conseguia pensar em mais nada. O pensamento era um só. Puxa vida, tô precisando saber do Vinícius. Eu não sei de onde veio isso. Tô precisando ter um contato com ele, falar alguma coisa com ele, saber dele. Eu cheguei, olha, a coisa foi tão forte, para que vocês entendam. A coisa chegou num ponto e foi tão forte que eu cheguei aí ao endereço onde ele morava, e para minha surpresa e alegria, ele ainda morava lá. Morava lá com a mãe, a esposa e filhos.
Morava ele, a mãe, esposa e filhos, mas algo inusitado aconteceu, porque era um condomínio. E quando eu perguntei ao porteiro pelo Vinícius, o porteiro, ele acabou com as minhas esperanças de revê-lo, porque ele me falou num tom até meio que assustador. A senhora veio atrás do seu Vinícius para conversar com ele, né? Ó, desculpe, eu não quero dar uma de intrometido, não, mas se eu fosse a senhora, eu não falaria com ele, pelo menos aqui não, porque... Nossa, a senhora não sabe? Não? O quê? A mulher dele, a esposa dele, tem ciúme até da sombra. Tem ciúme até da sombra dele. Se ela souber que a senhora está aqui procurando marido, ela vai fazer um interrogatório com a senhora. É um toque, assim. Desculpe a minha intromissão, mas... é isso. Ué, achei estranho o papo do porteiro, o alerta. Triste e sem saber o que responder, até meio assustada, eu me afastei pela rua, fui caminhando até a minha casa. Mas o coração ainda apertava no peito. E aquele aperto ficava cada vez mais forte, exatamente por vontade de querer saber sobre o Vinícius. De como ele estava, era uma necessidade. Quando eu cheguei em casa, eu tentei encontrar uma antiga agenda que eu tinha, mas foi inútil a procura. Não havia nada na agenda, afinal 11 anos sem contato com o Vinícius. Ele havia sido sim muito importante na minha vida, mas já disse, era passado. Eu não tinha mesmo nada naquela agência que o relacionasse. Mas agora nós tínhamos a net. A grande novidade era a internet. Então eu coloquei o nome dele na busca eletrônica e bastaram algumas tentativas. E deu certo. Eu tanto encontrei o contato com o Vinícius, como até o respectivo telefone dele. Nossa, essa internet é demais, né? Mudou tudo no mundo, né? É impressionante. Achei. Só que agora que eu havia encontrado, o problema era ligar para ele, porque o porteiro tinha me alertado, porque a mulher dele tinha ciúme da sombra. Eu até não entendi porque ele falou aquilo para mim, mas ele ficou meio assustado com a minha presença lá. Falei, puxa, e como é que eu vou fazer esse contato? E quem é que vai me atender, na verdade? O que eu faria? Mas que coisa. Por que falo, por que não falo, por que aquilo, por que não aquilo? Eu tinha amado tanto o Vinícius. Eu agora estava casado, eu era mãe. Eu estava bem no meu casamento. E por que aquela necessidade de saber dele? Eu não sei, é uma coisa inexplicável. Parecia, desculpe eu usar essa expressão, porque parece que ela explica tudo, mas parecia algo espiritual, sabe? Sabe quando você sente que é algo espiritual? Inexplicável. Eu tinha necessidade de falar com o Vinícius, meu ex-namorado. E era um telefonema perigoso diante do que me dissera o porteiro. O porteiro havia feito o alerta. E também o meu marido, Pedro. Lógico, se ele soubesse da ligação, eu ligando para um ex-namorado, meu marido não ia gostar. E qual é o marido que gosta? Eu quero dizer com isso que tinha sim risco no telefonema. Mas fazer o quê? Aquela necessidade, aquela cobrança que vinha do âmago, que vinha de dentro. Com o telefone já nas minhas mãos. Mais uma vez eu ouvi o meu coração. Lembro que minhas pernas até tremiam. Os dedos também na hora de teclar. Porque jamais eu pensava em prejudicar a vida familiar de quem quer que fosse. E principalmente não prejudicar a minha.
Mas repito, a necessidade de ligar se fazia maior. Preciso ligar. Preciso ligar. O telefone está chamando. Meu coração disparou. Foi com uma voz de criança que alguém falou do outro lado. Alô, quem fala? Era uma voz infantil. Alô, quem fala? E eu respondi com a voz trêmula. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar com o Vinícius. Por favor, é uma amiga dele. Até que a criança foi até polida e muito educada, respondeu: no momento meu tio não está, mas se você quiser, eu dou o telefone do escritório dele. Bendita seja essa criança, pensei eu, que criança esperta. Respondi: claro, então pode falar que eu estou anotando o telefone do teu tio. Me despedi, desliguei o telefone. Meu coração me respondeu com uma onda de alívio suave. Afinal, graças a Deus, a mulher dele, pelo jeito, estaria fora daquela história do telefonema. Tomei um fôlego e uns 15 minutos depois, eu fiz uma nova ligação. Chegou a hora de ouvir de novo, depois de muitos anos, a voz daquele meu namorado, que havia sido inesquecível, que havia sido marcante para mim. Foi o primeiro namorado, o primeiro em tudo. E naquele instante as batidas do meu coração aumentaram, as mãos suavam e tremiam. E novamente pensei: será que ele vai se lembrar de mim? Mas eu tinha que arriscar. E como estávamos a uma semana do Natal, eu teria como motivo desejar os votos de um Feliz Natal. Pronto! Motivo eu tinha. Lembrei até da música do Stevie Wonder. I just called to say I love you. Nessa música o personagem liga para dizer que não era dia de nada. E nesse dia ele não tinha nada para comemorar, mas ele só ligava para dizer que amava a pessoa. Não era bem a minha história, não era bem o que eu ia dizer, mas a música de certa forma me inspirava. I just called to say I love you. A minha história era que eu tinha amado aquela pessoa assim. Ele fazia parte da minha vida, mas do meu passado. Mas eu não estava ligando para dizer que eu amava. Ou ligava até mesmo sem saber o motivo, o assunto. O que falar, eu não sabia. Ao contrário da música, eu iria aproveitar da proximidade daquele Natal para que esse fosse o assunto. Pelo menos eu poderia dizer: ô Vinícius, Feliz Natal. Disquei o número e uma voz logo me atendeu. Alô? Alô? Era ele. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar que eu tivesse. Demorei um pouco a responder. E com uma voz emocionada eu respondi: Vinícius? Para minha surpresa, ele me reconheceu de imediato. Disse logo o meu apelido: Lua? Lua. Só ele me chamava assim. Lua? Porque dizia que eu tinha fases, igual a lua. E ele continuou com a voz também emocionada: Lua, você? Não estou acreditando. Quanto tempo? Como é que você está? Soube que você se casou, que tem filhos. Eu tenho um casal, e você? Eu tenho 2 meninas. Nervosa e sem querer prolongar por mais tempo,
a conversa, eu fui logo falando: Vinícius, eu estou te ligando para desejar a você um santo e feliz Natal e também aproveitar, né, próspero ano novo, com muita saúde, com muita paz. E ele respondeu com a voz embargada: Lua, eu também te desejo o mesmo em dobro, em triplo, vai, Lua. Eu notei que ele queria esticar a conversa. Pelo jeito, ele continuava... Será que continuava mulherengo como antes? Não aguentava ouvir uma voz de mulher? Queria esticar o papo, queria entrar em outros assuntos. Se dou uma mínima chance, ele me convidava até para o encontro. Mas eu não queria isso. O telefonema não havia sido para isso. Eu não queria encontrá-lo. Eu não queria complicar a vida familiar dele e muito menos queria complicar a minha própria vida. Eu amava o meu marido. Eu amava os meus filhos. Então, antes que ele dissesse mais alguma coisa, eu imediatamente cortei qualquer possibilidade. Vinícius, não quero te incomodar mais. Olha, desculpa por ter ligado, mas eu apenas tinha que falar com você. Como assim, Lua? Queria falar comigo e tinha que falar comigo? Não sei, Vinícius. Não sei, mas faz uns 5 dias que eu fui tomada por uma necessidade estranha de falar com você. Por favor, não confunda as coisas. Não confunda isso com nenhuma recaída do passado, porque não é. Mas é sincera a preocupação com você. Do tipo, se cuida, tá, Vinícius? Eu tô falando o que tá vindo na minha mente agora. Me perdoa, se cuida. Quer dizer, esteja atento. Cuidado, sei lá, cuidado. Olha, eu tô falando bobagem, eu tô falando besteira. Desculpa. Ele carinhosamente respondeu: besteira nenhuma, Lua. Besteira nenhuma. É sempre um prazer falar com você. Que bom, Vinícius. Então, saúde, paz, amor e seja muito feliz. O mesmo para você, Lua. Um beijo. Tchau. Tchau, seja feliz. Você também. Estranho, né? É estranho. Estranho. Você que está ouvindo, fala, mas era isso? Peraí. Naquele momento o meu coração estava totalmente misturado. De um lado, alegre por eu ter conseguido, mas por outro lado, havia dentro de mim uma melancolia que eu também não sabia de onde vinha e eu não entendia. E depois, porque eu tinha entrado naquele assunto de cuidado, eu falei muitas vezes para ele: cuidado, se cuide, cuidado e se cuide. Eu falei umas 10 vezes, eu acho. Era isso. Era como que se eu tivesse que fazer um alerta para o Vinícius, para que ele tivesse cuidado com o quê? Sei, com algo. Gozado que até aquela data eu não sabia o que eu iria falar para ele, mas de repente, e no meio da conversa, me deu a vontade de falar: cuidado, se cuida. Chorei muito sem entender o motivo ainda, o porquê de tudo aquilo. Muitas lembranças vieram à tona. Lembranças de um amor que só não vingou por interferência de terceiros, ou principalmente por imaturidade do Vinícius, um pouquinho minha também. Passou. Chegamos ao dia 16 de janeiro. Passou. Então era antes do Natal. Passou Natal, Ano Novo. Chegou dia 16 de janeiro. Precisamente 28 dias depois da minha ligação. Eu estava em casa quando me bateu uma vontade forte de ligar a TV. Ligar a televisão. Não entendi, porque eu estava tão ocupada naquele momento. Me deu vontade de parar tudo para sentar para ver um pouquinho de televisão. Como a vontade era mais forte que eu peguei assim até uma xicrinha de café e me sentei
em frente à TV. Estava no noticiário e a repórter começou a falar. Morreu hoje o funcionário público. Ela começou a notícia assim: morreu hoje o funcionário público. E antes que ela falasse o nome do funcionário público que havia morrido, veio à minha mente Vinícius. Veio à minha boca Vinícius. Eu cheguei a falar uma coisa muito estranha: Vinícius. E logo depois a repórter confirmou. Eu estava sozinha em casa e os meus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo doeu muito, porque naquele momento, aí sim, eu pude entender todos os motivos de ter ocorrido aquela ligação há 28 dias. Eu confesso que me senti impotente e 1000 perguntas vieram à minha cabeça. Será que eu poderia ter mudado o destino do Vinícius? Será? E eu não o fiz? Será que eu poderia ter mudado o destino do Vinícius e eu não o fiz? Quando toquei no assunto, cuidado, porque eu falei com ele, cuidado, várias vezes. Cuidado, se cuide. Eu deveria ter ido fundo nessa pesquisa, ter insistido nisso. Será que eu poderia ter evitado a perda de uma vida? Ele ainda era um jovem de 31 anos. Era muito novo. Causa da morte. Vocês vão ficar abismados. Causa da morte do Vinícius. A mulher dele, extremamente ciumenta, cismada de um caso entre Vinícius e uma mulher que tinha escritório no mesmo prédio que ele. Ela, a mulher do Vinícius, acabou falando com o marido dessa mulher. Falou para o marido dela. E ela foi taxativa de que o Vinícius, o seu esposo, o seu marido, tinha um caso com a mulher dele. E o marido, enciumado, viu o Vinícius conversando com a sua mulher na esquina de onde trabalhavam. E como esse homem estava armado, descarregou a arma contra o Vinícius. Ele morreu no local. Ele morreu no local. Era a reportagem. Era a notícia completa. Eu fui avisada disso antes. Só que não soube interpretar. Eu liguei para ele. E fiquei naquela coisa do recado. Cuidado. Se cuide. Agora, diante do choque da informação, da notícia completa, pensei: se nós tivéssemos nos casado, a história teria sido diferente. Quando o casamento não aconteceu, a história do Vinícius começou a mudar. Respostas para todos esses fatos? Não tenho. A única coisa que eu sei é que aquele telefonema foi uma despedida especial permitida por Deus para que eu tivesse, na verdade, me foi dado, acho que a oportunidade de alertá-lo, mas eu não entendi a mensagem total. Eu apenas fiquei naquela coisa: se cuida, cuidado. O porteiro havia me alertado sobre, se a senhora vai conversar com o senhor Vinícius, cuidado com a mulher dele, porque o porteiro já vinha acompanhando as brigas que havia, já estavam acontecendo as brigas devido a essa amante. Inclusive o porteiro acabou sendo testemunha do crime, porque ele havia assistido várias vezes escândalos na porta do condomínio, nas proximidades do condomínio, envolvendo a mulher do Vinícius e o caso dele, a mulher com quem ele estava mantendo um caso.
Então foi por isso que o porteiro, quando me viu procurando pelo Vinícius, ele me alertou. Eu poderia, aí é que tá, eu poderia nesse momento ter questionado mais o porteiro. Porque se eu tivesse feito uma espécie de uma entrevista com o porteiro, eu teria entendido mais ou menos o que se passava. Sabe o que é? Na verdade, essa carta tem um objetivo. Depois, isso me deixou tão impressionada que eu procurei alguns religiosos. Para ser sincera, eu acabei conversando com um padre que me deu uma explicação. Conversei com um pastor que me deu uma outra explicação. E acabei tendo um encontro com uma pessoa da religião espírita. E essa pessoa me deu uma explicação que eu acho muito plausível. E é isso que eu venho hoje questionar nesse canal, que eu tenho um profundo respeito. Disse-me essa pessoa espírita que eu tenho esse dom, que eu tenho mediunidade. Essa pessoa espírita disse-me que eu preciso desenvolver esse dom para servir as pessoas. Mas eu tenho tanto medo disso. Isso, de certa forma, me assusta. Uma vez eu tentei entrar no assunto com o meu marido, ele ri. O meu marido é cético. Meu marido não acredita em nada disso. Meu marido é o oposto de mim nesse aspecto. Eu não acredito em nada disso. Ele ri, zomba até. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu procurar me desenvolver nessa coisa da religião espírita, disse-me essa pessoa que eu tenho dom para médium. Se eu me desenvolver nessa área, vai ser difícil com o meu marido, porque ele não acredita, ele zomba disso. Ele ri disso. Ele não só acredita, como ele chega a zombar. Então seria difícil. Então, com certeza, eu teria problema no casamento, no relacionamento. De outro lado, eu fico também assustada, porque eu sou mãe, eu tenho meus filhos, um monte de coisa para fazer, um monte de obrigações para fazer, e eu sei que muitas vezes uma vida espiritual exige muito da gente. Aí, para complicar mais ainda, essa pessoa espírita me disse, olha, é uma questão, a vida é feita de escolhas. Se você escolher se desenvolver, você vai ter que se dedicar muito. Ou então, você deixa tudo como está. E noutra vida, você ainda vem aqui para realizar isso. Noutra oportunidade, noutra vida, você ainda volta aqui para realizar isso. Tudo isso se misturou na minha cabeça. Eu não vou dizer que tenha me feito mal, de jeito nenhum. Foi apenas uma coisa que eu busquei para entender. Foi uma coisa que, na verdade, eu busquei na tentativa de entender o que se passava comigo. E como eu respeito demais esse canal, admiro as opiniões que aqui são dadas, são sérias, eu queria hoje perguntar para você, você no meu lugar faria o quê? Esse tipo de telefonema que eu dei pro Vinícius, quando me veio a vontade, fala para ele, cuida, porque veio aquela coisa dentro de mim, fala para ele cuidado, para ele se cuidar, fala para ele cuidado. Será que eu poderia ter salvado a vida do Vinícius? Quando o porteiro me disse, ó, dona, porque não é normal um porteiro falar isso para uma pessoa que vai num condomínio, vocês concordam? Não é normal, você vai atrás de uma pessoa, aí o porteiro olha para você e fala, ó, cuidado, hein, com a mulher dele, ela é muito ciumenta. Quer dizer, ali não me conhece, como é que o porteiro poderia ter essa... Porque chegou a ser uma ousadia por parte do porteiro. Então eu deveria ter questionado. Se eu tivesse feito a entrevista, talvez eu tivesse descoberto esses detalhes e pudesse ter ajudado melhor. Então, na soma disso tudo, eu gostaria que você me desse a tua sincera opinião. Eu deixo tudo como está,
Tem gente que me quer muito bem, que é o caso da minha irmã, com quem eu me abro. E ela acha que eu devo, assim, deixar tudo como está. Ou eu procuro me desenvolver conforme disse essa pessoa espírita. Até porque ele disse que eu não me escaparei disso. Quer dizer, ou eu faço isso agora, ou eu faço isso até noutra vida. Por favor, eu vou ficar esperando a tua opinião. E quero fazer um pedido a mais. Que, por gentileza, você se inscreva no canal do amigo Paulinho Boa Pessoa. Eu tenho muito respeito por esse canal e eu gostaria muito que você se inscrevesse. E como mensagem final da minha carta, uma coisa que veio no meu coração para eu escrever, e eu quero escrever: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aprenda a ouvir o seu coração, porque amanhã poderá ser tarde. Repita, por favor. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aprenda a escutar o seu coração, porque amanhã pode ser tarde. Vou ficar aguardando a tua opinião a partir de agora.